eu fiquei com a Bíblia dela. E dentro da Bíblia dela tinha uma nota de um cruzeiro. Porque todas as vezes, depois que acabava o culto, ela chegava na casa dela, ela já colocava a oferta da semana seguinte. O Senhor a recolheu, mas a semente dela ficou naquela Bíblia. Então eu sempre aprendi com a minha avó a ser uma semeadora. Amém? Então é isso mesmo. Vamos ensinar os nossos filhos. Nós ainda não estamos ensinando sobre semeadura dentro do ministério infantil. Estamos ensinando as crianças a trazerem Bíblia. Então, se o teu filho não tem ainda uma Bíblia, está na hora de você investir para que ele comece a trazer uma Bíblia física para dentro do ministério infantil. E o próximo passo nós estaremos fazendo aí, preparando o material para que eles comecem toda semana a guardar um pouquinho e uma vez por mês eles tragam a oferta deles para que eles aprendam a ser também semeadores. Amém? Vamos então para a palavra de Deus. Estão preparados? Então o tema da palavra de Deus hoje é obedeça à voz de Deus. A palavra de Deus hoje, ela será baseada no livro de Jonas, dos capítulos 1, 2 e 3, que narra a história de Jonas, o próprio profeta. O livro tem o seu nome. Diz assim Jonas, capítulo 1, dos versos 1 e 2. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Jonas sabia quem era Deus, pois o seu pai Amitai era um profeta. E nós sabemos que Amitai era um profeta porque no livro de 2 Reis, capítulo 14, 25, faz esta menção. Aliás, o nome do pai de Jonas só aparece duas vezes. Uma em Jonas 1 e 1 e depois em 2 Reis 14, 25. Então me leva a entender que Jonas sabia quem era Deus que falava com ele. Depois lemos que o Senhor falou com Jonas e disse que ele deveria se levantar e ir até uma grande cidade chamada Nínive. E deveria ir até lá para clamar contra ela, ou pregar, ou anunciar que o julgamento de Deus viria até ela. Da onde Jonas estava até Nínive, eu fiz uma pesquisa. Seriam aproximadamente 884 quilômetros de distância, da onde Jonas estava até Nínive. Então, duas considerações. Uma, Jonas sabia quem era o Deus que falava com ele. E outra, Jonas recebeu uma missão. Logo em seguida, em Jonas 1 e 3, nós vamos ver qual foi a resposta que Jonas então teve, ou qual foi a atitude que ele teve assim que Deus falou com ele. Vamos ver? Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Duas observações é que não basta conhecer o Deus dos nossos pais e não basta receber uma missão ou um chamado. Jonas sabia quem era Deus, o Deus do pai dele. Jonas havia recebido uma missão e um chamado, mas isso não foi suficiente para que Jonas obedecesse. Acabamos de ler que Jonas procurou fugir da presença de Deus. Para isto, ele desceu até Jope para comprar uma passagem e comprou para fugir para Tarsis, que era bem mais distante do que Nínive. Primeira lição que eu aprendo é que todo desobediente sempre procura um lugar de fuga. Jonas era desobediente. Não bastava o seu pai ser profeta, não bastava ele saber quem era Deus, mas ele então decidiu desobedecer. Então toda pessoa desobediente sempre vai procurar um lugar de fuga. Todo Jonas sempre vai procurar um lugar, uma Tarsis para fugir. Quem são os desobedientes? Eu me fiz esta pergunta. Quem são os desobedientes?
Se nós perguntássemos para uma mãe, ela diria: desobediente é o meu filho que não gosta de fazer lição, que quando eu peço para tomar banho não gosta de ir naquele momento, quando eu falo para colocar o uniforme não quer, quando eu peço para se agasalhar não se agasalha, quando eu falo ele retruca. É fácil quando nós dizemos que os nossos filhos não são obedientes, mas e nós enquanto adultos? Quando o pai fala e nós enquanto filhos não obedecemos? Talvez um não obediente seja aquele que, não aceitando as normas, muda de emprego, não respeitando os pais, se casa para sair de casa, não querendo mudar quando se casa, se separa para encontrar um cônjuge que seja perfeito, por não obedecer os princípios de honra, muda de igreja, por não respeitar as normas de escola, muda de escola, por não se submeter aos líderes, pede para mudar de grupo, por não se converter à palavra, está sempre buscando movimentos em outras igrejas, estão sempre fugindo. Fugir sempre estará no mapa de quem não quer obedecer. Conhece alguém assim? Existe alguma situação na tua vida que tem feito com que você queira fugir dela? Porque você acha mais fácil do que enfrentar a situação? Talvez você esteja procurando matar-se para fugir. Pense sobre isto no decorrer da nossa mensagem. Uma segunda lição que nós vamos aprendendo, ela vem ali em Jonas capítulo 1, versos 4 e 5. Você não vai encontrar aí o versículo. Quantos trouxeram a Bíblia hoje? Ai, que coisa linda. Vamos abrir a Bíblia então. Jonas 1, 4 e 5. Jonas 1, 4 e 5. Eu vou dar um tempinho para que vocês achem. Se você não tem o hábito de manejar a Bíblia, você tem o índice logo no começo. E lá vai ter Jonas, vai ter o número da página, e você facilmente vai encontrar. Jonas 1, versos 4 e 5. Eu vou ler devagar enquanto você procura. O rio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. E lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Segunda lição: ventos e tempestades podem ser sinais que você deve ajustar a sua rota. O que me chama a atenção é que o Senhor mandou um grande vento e fez com que viesse do mar uma forte tempestade. Quem mandou o grande vento e a tempestade? Quem mandou? Então não veio de qualquer forma. Não foi do inesperado que aquilo aconteceu. Não era algo que os meteorologistas pudessem prever. Não havia indicativos de que aquilo ocorreria. Foi algo que Deus enviou para que aquilo fosse um sinal, para que Jonas percebesse que ele estava fora da rota, para que ele entrasse então em alinhamento, aquilo que ele estava fazendo, diante daquilo que Deus dizia para que ele fizesse. Foi Deus quem permitiu que aquele navio chegasse ao ponto de quase se quebrar. Mas o que me chama a atenção é que todos que estavam naquele navio, exceto Jonas, prestaram atenção àqueles sinais. Quando lemos logo no começo, nós entendemos que aqueles homens entenderam os sinais externos, ficaram com medo, começaram a agir, clamaram aos seus deuses, lançaram as cargas ao mar, tiraram os excessos para aliviar o peso, e Jonas fazia o quê? Dormia. Vocês não acham estranho? Um homem que estava preocupado, dormir, enquanto todo mundo estava com medo de que aquele navio afundasse. Quando você pensa neste navio, não pense que era uma embarcação pequena, não. Era uma grande embarcação. Era um navio de uma grande proporção.
que se era um navio de grande proporção, a fim de preocupar aqueles marinheiros, Jonas dormindo diante daquela situação, todos enxergavam o perigo, mas Jonas não. Diz a palavra de Deus que ele estava deitado e dormia um sono profundo. Eu pergunto para você nesta noite, quantos marinheiros, ou quantas pessoas que estão ao teu lado, já te alertaram que o navio da tua vida, o teu ministério, a tua família, os teus recursos, a tua saúde, o teu casamento, os teus filhos estão em perigo, mas você está como Jonas dormindo? Quantos já te alertaram que o tempo está passando, que as oportunidades estão se esgotando, mas você está num sono profundo, ouve, mas não escuta ou não quer compreender? Quantos já disseram que Deus está te dando mais uma chance, e você precisa aproveitar, jogar fora os excessos, se afastar daqueles que te distanciam de Deus, organizar as tuas prioridades, tirar o que não te serve mais, mas você insiste em manter na tua vida numa desordem. O navio da tua vida pode estar afundando. O que é que você está fazendo? O vento e a tempestade estão vindo, estão batendo. Deus está permitindo que isto aconteça, numa forma de chamar a tua atenção para aquilo que você não está percebendo, mas você continua dormindo. Preste atenção, aquele navio não era uma embarcação qualquer, e mesmo assim estava perto de quebrar-se. Todo bom marinheiro sabe quando precisa consultar a torre de comando. Não espere seu barco afundar para buscar nele orientação, para sair dessa situação e dessa tempestade. Consulte o manual do fabricante. Qual é o manual do fabricante, pastora? Palavra de Deus. Ele conhece qual é a matéria-prima que ele fez você. Embora a tua situação possa parecer desfavorável hoje, a obediência te levará para um lugar seguro em Deus, até que o milagre que Ele quiser fazer, da maneira que Ele quiser fazer, ocorra na tua vida. Eu te desafio nesta noite, busque a torre de comando, procure o manual do fabricante, busque em Deus a solução nesta noite, atraque o teu navio e ouça o que Deus quer te falar nesta noite. Abra os teus ouvidos, abra o teu coração e preste atenção nos sinais que o Senhor está te enviando. Oh, aleluia. Aleluia. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele pode estar sinalizando algo para você nesses dias, e você precisa enxergar. Talvez o vento seja um medo exagerado, uma ansiedade, e o Senhor esteja dizendo que está faltando tempo de leitura, de oração, de comunhão com o Espírito Santo. Talvez o vento e a tempestade seja escassez de recursos financeiros, e o Senhor está te dizendo, viu, falta planejamento financeiro, você está gastando além do que você pode, você está usando indevidamente o cartão, o teu cheque especial. Para. Talvez o vento e a tempestade seja a tua saúde que está comprometida, e o Senhor está te dizendo, venha ter disciplina, muda a tua alimentação, faça exercícios, procure um médico, faça exames. Talvez o Senhor esteja te dizendo, as brigas, as discussões dentro da tua casa, a desarmonia no teu casamento, o teu relacionamento que está desgastado, falta um posicionamento espiritual, falta você usar as armas espirituais, falta você saber qual é o teu papel de esposa dentro da tua casa, falta você saber qual é o papel de homem dentro da tua casa, segundo os princípios da palavra de Deus. Este vento e esta tempestade estão vindo para que você preste atenção. Existe um inimigo, existe um adversário querendo levar a tua embarcação para a ruína, mas o Senhor está te dizendo nesta noite, se você crer, Ele dará voz a esse vento e a esta tempestade para que eles parem, mas você precisa ouvir a palavra do Senhor e obedecer aquilo que Ele está te dizendo. Você precisa ouvir, você precisa se voltar para a palavra do Senhor. O que nós temos aprendido nesta noite é que todo desobediente sempre vai procurar fugir.
Que ventos e tempestades podem ser sinais para você ajustar a rota. E todo sono espiritual poderá te impedir de mudar de nível. Jonas estava ali, dormindo profundamente. Diz que ele se deitou e pegou no sono. Aqueles marinheiros estavam colocando tudo para fora. Eles estavam tirando a sorte. Era um hábito dos hebreus, aqueles que eram pagãos, tirar a sorte para ver com quem estava o azar daquela embarcação estar naquela situação. E quando eles tiraram a sorte, apontou para Jonas. Jonas era o culpado daquela embarcação estar naquele jeito. Então o marinheiro foi até Jonas e disse: viu, o que está acontecendo? Por que você está dormindo desse jeito, homem? Você é o responsável por aquilo que está acontecendo. Ei, acorda, chama o teu Deus, faz alguma coisa, tem alguma atitude. E eu dizia: Senhor, por que Jonas estava dormindo quando todo mundo estava acordado? E o Senhor dizia: Rosângela, é o sono espiritual que fez com que Jonas dormisse. Não era um sono físico. E aí eu me lembrei daquela palavra que nós lemos em toda a Santa Ceia, que está em 1 Coríntios 11, do 28 ao 32. Talvez você nem preste atenção no dia da ceia, porque talvez seja um versículo tão repetido que nós lemos, mas diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Examine-se, pois, o homem a quem? Então está dizendo assim, Paulo dizendo: olha para a tua vida, olha para você, olha para o teu navio, olha para a sua situação, olha se está ventando, olha para a tua tempestade. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Paulo, quando está nos orientando, antes de participarmos da mesa da Santa Ceia, antes de tocarmos na partícula de pão ou tomarmos o suco de uva, que representa o corpo e o sangue de Jesus, ele está nos aconselhando, nós que somos batizados nas águas, nós que aceitamos a Jesus, está dizendo: antes de tocarem, olhem para a vida de vocês e vejam se vocês estão caminhando segundo a palavra de Deus. Se não estiverem, primeiro se consertem, para depois participar da Santa Ceia. Porque se vocês não fizerem esta autoavaliação, aí diz a palavra de Deus, porque se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ele está dizendo assim, que quando nós não fazemos esta autoanálise, em algum momento nós seremos julgados e condenados. E muitos, quando não fazem esta autoavaliação, eles não fazendo, acabam sendo condenados. Trazendo para a palavra de hoje, eu quero dizer para você, que aquilo que eu não enfrento se torna meu maior inimigo. Jonas não quis enfrentar a realidade de Nínive. Na Bíblia não diz que Jonas não quis enfrentar a realidade de Nínive, porque lá existiam homens perigosos. Na Bíblia não existe, mas quando você estuda sobre Nínive, você vai perceber que eles eram homens extremamente perigosos. Eles eram pessoas que quando matavam, eles cortavam a cabeça e penduravam como se fosse um troféu a cabeça dos seus adversários. Mas lá não detalham isto. Mas dão todo a entender que Jonas não foi porque simplesmente não queria fazer a vontade do Senhor, porque ele achava que ele era melhor do que aquele povo. Eu quero dizer a você que quando nós não nos examinamos, quando nós não olhamos para as nossas mazelas e para os nossos pecados, quando nós não nos consertamos, quando nós não endireitamos os nossos caminhos, quando nós desobedecemos a palavra de Deus, quando não nos submetemos àquilo que o Senhor quer que nós venhamos a nos submeter, isso significa que a nossa mente está cauterizada pelo pecado naquela área.
Nós estamos falando que naquela área é como se nós estivéssemos inertes, estivéssemos dormindo, estivéssemos desnutridos espiritualmente. Talvez para você a bebida seja algo que te incomoda tanto e seja um pecado tão terrível que você olhe para a bebida e você diga: nisso eu jamais vou tocar, porque isto é pecado. Talvez você seja uma pessoa que, ouvindo alguém mentir, diga: eu jamais vou mentir, porque a mentira é pecado. Talvez você veja uma mulher com esmalte nas unhas, um colar, um brinco, você diga: isto eu jamais vou fazer, porque isto é pecado. E eu te digo que olhar para alguém e julgar esta pessoa também é pecado. E se você fizer isto, você peca tanto quanto aquele que faz qualquer uma destas outras coisas que você considere pecado. Então, o que é pecado? É tudo aquilo que desagrada a Deus, segundo a palavra de Deus. É tudo aquilo que nos distancia da vontade de Deus e da palavra de Deus. Então, aqui nós estamos falando do sono e da inércia. Estamos falando de um homem que não se arrependeu. Estamos falando de um homem que decidiu fazer aquilo que ele bem entendeu. Quando Deus disse para ele qual a direção que ele devia tomar, ele decidiu tomar uma outra direção e não se arrependeu daquilo que estava fazendo. E não estou falando do arrependimento ligado à ética e à moral. Não estou falando de um arrependimento de alguém que mata e não se arrepende, que rouba e não se arrepende. Eu estou falando de um homem que recebeu de Deus uma missão e não cumpriu esta missão. Recebeu um chamado e não cumpriu com este chamado. Recebeu um dom e não usou este dom. Como cantamos hoje aqui, recebeu a boca de profeta para levar a um povo onde existiam mais de 120 mil homens e chegar naquela cidade e pregar o arrependimento e não queria ir para lá. Para Deus isso também era pecado. Eu estou falando de um homem que estava na sua mente cauterizado, que estava resistindo àquilo que Deus tinha para ele, que começou a criar barreiras e objeções, como se ele não soubesse, como se Deus não soubesse o que devia fazer, ou como se o poder de Deus não fosse suficiente para levar aquele povo ao arrependimento. Jonas se achava melhor do que Deus. Jonas estava dizendo para Deus que aquele povo não era digno de ouvir o evangelho. Jonas estava dizendo para Deus que ele tinha nas mãos dele o poder de frustrar os planos do Senhor. Mas será que alguém aqui tem o poder de frustrar os planos que Deus tem sobre a sua vida? Eu quero dizer para você que ninguém pode frustrar os planos que Deus tem nas nossas vidas. O inimigo não tem este poder, mas nós podemos retardar este plano. Você sabia que você pode retardar os planos que Deus tem na tua vida? Não é por culpa da igreja, não é por culpa do pastor, não é por culpa do teu líder, não é porque você mudou de cidade, de casa, de bairro, de igreja. É simplesmente porque você não se submete àquilo que Deus quer que você se submeta, ou porque você não quer passar pelo processo todo e quer pular uma etapa para chegar no propósito. Não vai funcionar. Talvez Jonas nem queria viver o propósito, mas ele era um escolhido. O escolhido não tem direito de escolher. Hoje eu estava pensando quantos domingos eu fiquei na minha casa, sentada numa cadeira no final de tarde. Eu não me lembro se ficamos, quantos ficamos. Eu não me lembro de quantas férias eu tirei prolongadas. Eu não me lembro de quantos finais de semana nós emendamos
Com certeza nós fizemos isso. Mas foram tão poucos que a gente não consegue se lembrar. Mas eu sei quantos finais de semana eu estive numa igreja. E não pense que eu falo isso com peso. Isso faz parte de mim. Isso foi uma escolha. Eu fui escolhida no ventre da minha mãe para escolher estar aqui. Eu fui livre para fazer esta escolha e eu escolhi fazer esta escolha. Você é livre para fazer a escolha que você quiser escolher. Não sei se você entende isto. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele nos libertou, certo? E porque somos livres, podemos fazer a escolha de servir ou de não servir a Deus. E quando nós somos escolhidos e sabemos que temos aí um chamado, podemos escolher não fazer. Quando nós somos escolhidos para fazer algo que Deus nos designou a fazer, por sermos livres, podemos escolher não fazer. Mas não reclame, porque eu jamais vou ser feliz. Entenda que felicidade não é ausência de problemas. Eu jamais vou encontrar a felicidade em outro lugar que não seja fazer aquilo que eu nasci para fazer. Porque a maior felicidade que eu tenho na minha vida é fazer aquilo que eu nasci para fazer. Porque isso me leva para o centro da vontade de Deus. Jonas queria fugir do centro da vontade de Deus para a vida dele. Ele viajou quilômetros e quilômetros e quilômetros porque ele queria fugir de estar no centro da vontade de Deus. A mente dele estava cauterizada. Ele não entendia que Deus tinha um chamado para a vida dele e através da vida dele, 120 mil homens seriam levados ao arrependimento. Não era por causa dele, era por causa da palavra que sairia da boca dele. Se ele não fosse, Deus levantaria outros. Deus estava dando uma grande oportunidade para Jonas. E eu quero dizer a você que quando arremessaram a pedra, fizeram lá a sorte, Jonas foi acusado, é Jonas você mesmo. Aí eles não quiseram jogar Jonas no mar porque estavam com medo, voltando aí na história. Mas aí então Jonas disse, podem me jogar, sou eu mesmo culpado. Então aqueles homens que estavam no barco, diz a palavra de Deus que eles temeram ao Senhor e com grande temor, jogaram a Jonas, ofereceram sacrifício e fizeram votos. Aqueles homens que ficaram acordados, se converteram ao Senhor, porque só pode oferecer sacrifício e fazer voto quem se converte. Aqueles homens que estavam no barco, jogaram Jonas e diz que imediatamente a tempestade parou. E eles fizeram sacrifícios e votos. Então eu entendo que aqueles homens que estavam na embarcação se converteram. E o Senhor dizia assim, você está vendo, Rosângela? Ele tentou fugir e eu ainda me aproveitei daquela situação e salvei aqueles homens. Talvez você esteja tentando fugir daquilo que Deus tem para a tua vida. E até nessa situação Deus vai usar você para que outros sejam salvos. Aprenda isto. Os planos de Deus para a sua vida são eternos. Salmos 33:11. Vamos ler juntos? Mas os planos do Senhor são eternos, não podem ser modificados. As suas decisões serão mantidas. Não importa qual é o teu pecado. Não importa o quão longe você foi. Não importa até onde você tenha ido, o quanto você tenha se distanciado. Não importa o quanto você tenha se sujado. Não importa até onde você tenha colocado as tuas mãos. Nada disso importa. Segundo a palavra de Deus, os planos do Senhor são eternos e não podem ser modificados. As decisões dele serão mantidas para sempre.
o que Deus determinou para a tua vida e os propósitos que Ele tem para você não serão modificados jamais naquilo que depender do Senhor. Jonas podia ir para Tarsis, para qualquer lugar, não podia mudar os planos do Senhor. Jonas desceu até o porto de Jope. Do lugar que Jonas estava, 51 quilômetros até Jope. Depois ele tomou um navio para Tarsis, que fica num porto fenício na Espanha, mais 3.777 quilômetros. Depois de Tarsis até Nínive, mais 4.365 quilômetros. Resumindo, ele andou bastante. Quando jogaram Jonas para fora do barco, um grande peixe pegou Jonas. Ficou 3 dias e 3 noites nas entranhas daquele grande peixe. E aí eu falava, Senhor, o que quer dizer aquele grande peixe? Ele falou, grande peixe, Rosângela, eu vou te dizer o que quer dizer. Deus muitas vezes prepara situações para nos parar, a fim de nos proteger, nos esconder, nos tirar de cena, enquanto Ele trabalha em nosso interior, nos fazendo amadurecer, crescer, enxergar por outra perspectiva, trabalhar em nosso coração, nos fazendo mais maleáveis e sensíveis à voz do Espírito Santo e ao querer do Senhor. As ondas daquele mar podiam ter arremessado Jonas diretamente em Nínive, mas Deus deixou ele guardado dentro daquele peixe, como se ali fosse uma estufa, para que algo pudesse ser gerado em Jonas, que antes ele resistiu em aceitar. Deus preparou um grande peixe que tragou a Jonas, para que naquele lugar ele pudesse ficar protegido e escondido. Talvez hoje você esteja guardado dentro de um grande peixe e não tenha se dado conta disso. Talvez você diga, está tudo parado. Nada acontece. Ninguém tem me visto. As coisas não estão indo da forma que eu esperava. Eu quero dizer, o Senhor está te guardando neste momento. O Senhor está te fazendo amadurecer. O Senhor está te protegendo. Porque quando era para você ir, você não foi. Quando era para você fazer, você não fez. Mas o Senhor está neste momento te protegendo e te guardando. Porque quando este peixe te expelir, ninguém vai te segurar. Esta é a palavra que o Senhor tem para você nesta noite. Eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas eu só estou fazendo o que o Senhor mandou te dizer. Oh Senhor. Jonas 2:1 diz que: e orou Jonas ao Senhor, o seu Deus, das entranhas do peixe. A oração tem que vir em primeiro lugar. Que a oração seja o seu primeiro e o seu último recurso. Que a sua oração chegue antes de sua resposta e de sua decisão. O mundo espiritual, ele é real. Por isso, ore primeiro e decida depois sobre qualquer assunto e em qualquer área da tua vida. Jonas primeiro orou. Quando estava onde? No peixe. No primeiro capítulo, Jonas não orou, simplesmente fugiu. Mas agora ele estava onde? No peixe. E no peixe o que Jonas fez? Orou. Olha Deus guardando Jonas. Jonas, fica quietinho aqui, Jonas. Vamos conversar agora. Tudo parado. Não fecha negócio? Não ganha dinheiro? Seus amigos foram embora? Teu ministério não anda? Na tua igreja ninguém te vê? Tua família não te ajuda? O céu está fechado? Não é? Então, a saída. Ora. Ora. Que a oração seja teu primeiro e teu último recurso. Ora. O mundo espiritual, ele é real. Ora. Ora primeiro, decide depois. Ora. Sobre qualquer assunto, em qualquer área. Ora. Ora antes. Ora antes de decidir. Ora antes de tomar a decisão.
Ora antes de dar a resposta. Ora. O lugar onde você está não pode te impedir de buscar a Deus, mas buscar a Deus pode te impedir de ir a qualquer lugar que Ele não queira que você esteja. Ore. Dentro do peixe, ora. Com as contas atrasadas, ora. Teu lar de ponta cabeça, ora. Sofrendo perseguição, ora. 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 Como nós cantamos hoje, boca de profeta, ora. No gabinete, ora. Sofrendo ameaça, ora. Sofrendo perseguição, ora. 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 O lugar onde você está não pode te impedir de buscar a Deus. Entra no banheiro, ora. Vai na cozinha, ora. Entra no carro, ora. Onde você está não pode te impedir de orar. Mas talvez a tua oração te impeça de ir aonde Deus não quer que você entre. Não é em todo lugar que Deus quer que você vá. Então obedeça aquilo que o Senhor está te dizendo nesta noite. Os teus pés tem sandália santa, e o teu pé não pode entrar aonde o Senhor não pode ir com você. Remandarabashere cantarabás, andaramashere mandarabasuri cantarabás. Não entre aonde o Espírito Santo não pode ir com você. Assim diz o Senhor. Oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Mais ainda, Jonas 2, 1 e 2. Deus conhece a tua voz. E diz a palavra de Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Se você ler a oração de Jonas no capítulo 2, ele diz que ele estava como se estivesse no ventre do inferno. Mas ali naquele lugar onde ele estava, ele orou. E Deus ouviu a voz de Jonas. Eu quero dizer para você que ainda que todos aqui levantem um grande clamor juntos, o Senhor identifica a voz de cada um de nós. E Ele sabe qual é a nossa oração quando nós abrimos a nossa voz. Quando nós oramos, o Senhor sabe aquilo que sai dos nossos lábios. Por isso que o inferno não suporta a nossa oração. E não suporta quando a voz de um profeta se levanta no meio da igreja. Aqui diz o Senhor, Deus conhece a tua voz, então não cale a tua voz. Não cale a tua voz. 4. O amor de Deus te alcança em qualquer profundidade. Quando desfaleci a minha vida, pensei no Senhor. Minha oração chegou a vós no vosso santo templo. Quando a minha alma desfalecia, eu estava desmaiada. Diz a palavra de Deus, pensei no Senhor. Minha oração chegou no vosso santo templo. Diz Jonas, ele já não estava aguentando mais. Ele já estava como que quem estava perdendo os seus sentidos. Ele já estava na última reserva. Ele já estava no seu último fôlego. Mas o amor do Senhor o alcançou naquela situação. E diz a palavra de Deus, a minha oração chegou. Aonde? No templo do Senhor, aonde o Senhor estava. Sabe por quê? Porque o véu foi rasgado. A nossa oração hoje, se você crer, a tua oração, a tua voz pode entrar no santo dos santos, onde o Senhor está, porque o véu foi rasgado. Aleluia. E mais ainda, o arrependimento leva ao sacrifício e à obediência. E para encerrar, Jonas 2, 9 e 10 diz: mas eu te oferecerei sacrifício, com a voz do agradecimento, o que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou pois o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca.
Jonas 3, 1 e 3, e diz: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que faria e não fez. 120 mil homens em Nínive se converteram, e diz a palavra de Deus que conforme Jonas ia pregando sobre o arrependimento e dizendo que o Senhor destruiria aquele lugar, as pessoas tiravam as suas roupas e colocavam roupas de saco, e o rei tirou as suas túnicas reais, colocou roupas de saco, sentou sobre as cinzas e decretou o jejum dos homens e dos animais, e aquela cidade toda se converteu. E diz a palavra de Deus que o Senhor não destruiu Nínive, porque Jonas se posicionou diante do Senhor. Eu quero dizer para você nesta noite: você combina muito mais com o seu destino do que com o lugar em que você se encontra agora. Apenas obedeça à voz de Deus. Se coloque de pé. Oh, aleluia.